Fala galera, boa noite, sejam muito bem-vindos. Boa noite, Rovani, boa noite, Cíntia, boa noite, Egon, sejam bem-vindos. Vamos dar uns 2 minutinhos aí para chegar todo mundo e a gente começa, tá bom, galera? Boa noite, Geisa. Boa Fala, noite. Pastor Teles. Boa noite. Boa noite. Já vamos aquecendo a amizade aí, palestrante. Já vem aqui nos comentários, já coloca a tua cidade. Coloca se você já fez seu tema de palestra. Coloca aqui, ó. Coloca a tua cidade, coloca teu tema de palestra. Se você não tem ainda, tá tudo bem. A gente ainda vai brigar. Mas vamos lá, entendeu? Boa. Bota aí nos comentários, não, no chat aí. Perdão, ó, eu com mania de live. Nos comentários não, no chat. Rose. Rovani, trânsito, seja o semáforo da sua vida. Boa. Sejam bem-vindos, quem está chegando aí, se acomode, pega o caderno, pega a caneta, a água, o café, porque a gente já vai começar. Então, só dando mais um minutinho aqui para quem for chegando pegar a gente desde o começo e a gente já inicia, galera. Temos visita especial, hein? Daqui a pouco eu vou apresentar para vocês. É mesmo. Hoje nós trouxemos aqui, ó, uma visita especial para todos, hein? Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Quer ver? Eu só vou fazer um teste. Quem aqui quer ter a sua palestra vendida? Quem é que quer ter a sua palestra vendida? Renata, levanta a mão, Renata. Tem que profetizar. Ela levantou a mãozinha ali. Boa, Rê. Boa, boa. Boa. Então, vai ser sobre isso hoje, hein? Vai ser sobre isso. E além disso tudo, pessoal, é muito legal, né? Pessoas de sucesso terminam tudo aquilo que começam. E vocês estão completando, não é finalizando, hein? Vocês estão completando uma etapa para ir para uma outra etapa, que aqui no final eu e o Lucas vamos informar a vocês como que vai ser, né, o caminhar, como que vai ser a jornada de vocês aqui no MBA. Mas, além disso, é muito bacana quando a gente pega um compromisso e quando a gente cumpre, né? Vocês vieram na mentoria 1, eu acho que foi comigo ou foi com o Lucas, na mentoria 2, na mentoria 3, e vocês estão aqui. Essa nossa mentoria, hoje, ela tem um foco da gente abrir para vocês de forma ordenada, tá? Uma rodada de perguntas e respostas. Então, tanto eu, quanto o Lucas, quanto a nossa convidada especial, que daqui a pouco vai se apresentar para vocês, vocês vão poder fazer a pergunta que vocês quiserem. É óbvio, né? Não pergunte o shampoo que eu uso para ter esse cabelo sedoso. Pergunte coisas sobre palestras, né? Então, já vai pensando aí, já vai bolando, porque daqui a pouco a gente vai fazer a dinâmica das mãozinhas. Eu não sei se essa turma já fez a dinâmica das mãozinhas. Vocês já fizeram a dinâmica das mãozinhas? Já? Fez. Boa. A última mentoria fizeram comigo, mas você tá ligado que o seu jeito de apresentar a dinâmica das mãozinhas é diferente, né, Chico? Boa. Então, hoje a gente vai fazer a dinâmica das mãozinhas. Então, para vocês não serem pegos de surpresa, já vai pensando. Hoje vocês têm a oportunidade. Se eu estivesse na mesa, sentado com o Lucas e com o Francisco, com uma xícara de café e com a nossa convidada especial, que pergunta eu faria para eles? Estou ali sentado de frente a frente com o Lucas. Vocês pensaram que eu ia falar de frente a frente com Gabi, né? Gabi está aqui na coordenação, que é a nossa auxiliar de coordenação aqui, a Gabi, o Lincoln. Então, mas se você tivesse sentado numa mesa tomando um cafezinho comigo, com o Lucas e com a convidada que nós vamos apresentar, que pergunta você faria? Que pergunta você acredita que seria relevante para a sua jornada, para a sua carreira como palestrante, para aquilo que pode te dar um salto? Eu vou falar uma coisa para vocês. Deus foi sempre muito generoso comigo em me colocar em lugares com pessoas especiais, tá? Óbvio que eu sempre fui atrás também. E a minha esposa que fala assim, Francisco, ele não perde uma oportunidade.
Uma oportunidade. Eu lembro, vou falar rapidamente para vocês, uma vez eu fiz uma palestra em Sorocaba, interior de São Paulo, e o último foi um ciclo de palestras, tá? E o último palestrante, quem ia fechar, era o Robson Shiba. Alguém conhece o Robson Shiba? Fundador da Shining Box, um Shark Tank, um cara fantástico. Infelizmente, há alguns anos, ou felizmente, ele sofreu um acidente e hoje ele está bem, né? Mas grande parte dos movimentos ele perdeu. Mas ele, na época, era um dos palestrantes mais cogitados da época. Ele estava em ascensão, estava no Shark Tank, o Shining Box estava explodindo. E ele foi chamado para a palestra e eu era o penúltimo. Eu era o que ia fazer a última palestra antes dele. Renata, Geise, Egon. E aí, fizemos a palestra, Lucas, né? Eu fiz a minha palestra, aí fiquei ali na coxia. Aí ele fez, aí a gente teve um coffee com os palestrantes depois. Eu lembro dessa história aí. Lembra? Aí, olha que legal, gente. Aí falou assim, gente, tá, estamos indo embora. E eu colando nele, né? Falei, pô, é um cara que já tá aqui, tudo. É assim, gente, a gente não tem que ser interesseiro, a gente tem que ser interessante. E aí ele falou, eu acho que eu vou pedir... Na época, não tinha Uber, ele ia pedir um táxi, alguma coisa assim, entendeu? Nem existia Uber, gente, na época. E se existia, eu não sabia. Aí eu falei, você tá indo pra onde, Shiba? Aí ele, eu moro ali no Morumbi. Aí eu moro do lado. Só que o meu do lado era Santo André. Quem conhece, o Egon já entendeu a piada. Para vocês terem ideia, é 1h30 de distância. Eu falei, eu moro ali do lado. Aí ele, é mesmo? Eu falei, é. Eu falei, eu te levo. Aí a gente veio. Cara, de Sorocaba até aqui, eu acho que foi um dos networks mais poderosos que eu já fiz. Resumo disso. Eu fiz um amigo que abriu várias portas para mim. Escrevi um livro junto com ele, por uma carona, Maristela. Uma carona. Eu pensei nisso, foi a oportunidade do cafezinho que eu tive. Tá sacando, Elis? Tá vendo como? Então, por que eu tô falando isso para vocês? Porque vocês agora vão começar a sentar à mesa com pessoas estratégicas. E eu quero que, além do coração grande que vocês têm, eu quero que vocês saibam articular as coisas, entendeu? Porque isso dá muito resultado, né? E esse foi só um pequeno exemplo de um network que eu fiz. Eu aprendi. Lembram? Eu sempre falo para vocês, quem aqui já fez mentoria comigo, tudo, tem 4 etapas para você se tornar um palestrante com vendas recorrentes. Ambiente, estar no lugar certo com as pessoas certas, ter uma promessa muito forte, que é a tua palestra, ter um conteúdo de posicionamento, tá entendendo? Ter um conteúdo e ter performance de palco. Se eu, hoje, no lugar de vocês, eu me preocuparia com essas 3 coisas. Qual é o ambiente que eu estou? A minha palestra tem uma promessa forte? O meu conteúdo fala sobre o meu posicionamento? E eu sei desenvolver performance de palco? Aqui, até o final dessa mentoria de hoje, vocês vão entender, se não entenderam ainda, onde vocês vão treinar tudo isso, tá bom? Dito tudo isso, todo mundo bem aí? Rosto feliz, gente. Palestrante, mesmo se tiver com a ferpa no pé, Lilian, tem que estar com um sorrisão. Tem que estar inteiro, né, não, Egon? Tem que a Cíntia... Cara, esse sábado, Lucas, foi muito legal. O Lucas estava em outro evento, mas esse sábado eu recebi lá nos estúdios do MBA, nós fizemos podcast com algumas pessoas e vieram... Oi? Sexta, Patrícia me corrigiu, não foi sábado, foi sexta. E, nossa, a galera muito legal, gente que veio de várias partes do Brasil para nos encontrar, para fazer um podcast, para gravar, para ter um material bacana, um material profissional. Então, queria mandar um beijo, porque eu estou vendo alguns aqui. E, gente, toda vez que eu cito o nome, eu esqueço de um. Então, para não magoar ninguém, um beijo para quem estava lá comigo, tá bom? Bom, bora lá. Lucas, vamos apresentar a nossa convidada ilustre? Bora! Galera, é o seguinte, hoje essa nossa mentoria ela vai contar com uma convidada, como eu falei para vocês. É algo que a gente não costuma fazer com frequência aqui nas nossas mentorias, mas a gente decidiu fazer um esforço para trazer essa experiência para vocês. Então, acredito que vai ser muito agregador esse nosso papo de hoje, caso vocês saibam tirar proveito dele. Então, aproveitem essa oportunidade. Quero apresentar para vocês uma das melhores vendedoras do meu time comercial, Elis Brito. Seja bem-vinda, Elis. Boa noite.
Tá bom. Tá abrindo o microfone. Tá liberado, Lincoln? Tá? Ela tá tentando, não tá. Foi. Agora sim. Aí. Me ouvem? Sim. Por favor. Sendo recepcionada dessa forma, que responsabilidade. Lucas, Lucas, parceiro, chefe meu, Francisco, todos do MBA, boa noite. Eu sempre gosto de estar perto do pessoal do MBA. É uma energia incrível. Eu acho que não tem nada que nos motive mais do que quando a gente está atrás de um propósito de realizar sonho. E vocês estão com um time assim fantástico para auxiliarem vocês no caminho de vocês. Eu hoje, humildemente, só vou trazer uma colaboração, mas estou aqui de coração aberto para conversar com vocês sobre a realidade do meu dia. Eu poderia me apresentar como uma produtora de eventos, uma produtora de conteúdo também. Por vezes, também, às vezes, eu assumo um palco, converso com pessoas. Mas, no final das contas, ali, no cerne da coisa, eu sou uma boa vendedora de palestras, que bato metas, que ganho campanhas. Então, aproveite, eu estou aqui, de fato, para falar um pouquinho mais dessa rotina, que, quem sabe, logo mais não estejamos um no WhatsApp do outro e negociando aí, não é mesmo, Francisco? Total, total, gente. A Elise, quando o Lucas fala isso, ele não tá exagerando, na verdade, ele está economizando. E a Elise, ela tem um fator especial aqui. Ela também já Exatamente. fez o MBA do palestrante, então ela sabe tudo que vocês estudaram, tudo que vocês estão estudando, e ela vende palestra todos os dias. Vocês têm ideia? Essa turma está sendo agraciada, privilegiada com a presença dela, porque vocês têm ideia de que agora você pode fazer pergunta direto, se bem que falar com o Lucas já é na fonte, mas vocês vão falar com uma consultora que está ali no campo de batalha, todos os dias, então pensem aí, ó, clareie as ideias, entendeu? Se prepare para fazer a melhor pergunta, talvez é a pergunta da sua vida. E assim, pessoal, eu sempre falo isso, mas eu vou repetir. Às vezes, a dúvida da Cíntia, a Cíntia trouxe uma dúvida, a Elisa, o Lucas ou o Francisco responde, mas isso vai salvar lá na ponta a Renata. A Renata, nossa, eu não tinha pensado nisso. Salvou meu conteúdo, salvou minha jornada aqui. Aí, a Geisa faz uma pergunta que salva o pastor Teles. O pastor pega e fala, como que eu não tinha pensado nisso antes? Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque é importante a gente aprender com a inteligência coletiva. É importante a gente aprender com a dúvida do outro também, certo? E eu acho que é isso, né, Lucas? Vamos começar a nossa rodada? Bora, Chico. Bora. Então, galera, como vocês ouviram, hoje vocês vão ter a possibilidade de trocar figurinha, fazer perguntas para alguém que, além de vender palestras, é palestrante. Então, olha só, vende palestras, é palestrante, já fez o MBA, vocês estão com o combo completo aqui. Como eu disse antes, a gente não costuma fazer esse tipo de ação nessas nossas mentorias, mas vocês foram privilegiados, porque hoje a Elis teve um tempinho para atender a gente aqui e poder compartilhar um pouco de tudo que ela sabe. Sim. Então, recebam ela muito bem e aproveitem esse momento para fazer as perguntas certas, tá bom? Use e abuse das perguntas hoje, tá? Já vou liberar aqui para vocês. E assim, eu sei que tem alunos aqui que são do Prime, né, Lincoln? Então, no Prime, pessoal, quem está no Prime já está acostumado, porque lá no grupo do Prime tem as agências, tem os consultores, tem as empresas. Então, já tem um relacionamento mais próximo com a galera que vende palestras, né? Mas nós decidimos, né? Foi iniciativa do Lucas e, obviamente, a Elis aceitou gentilmente, muito generosamente, participar aqui para que vocês comecem a desenvolver isso aí, tá bom? Então, vamos lá, gente. Eu vou fazer a contagem, tecnicamente, né? A contagem mais tecnológica que pode acontecer para as mãozinhas, que é a contagem no 1, 2, 3, tá bom? 1, pense na sua pergunta. 2, cuidado para não queimar a largada. E antes de eu falar o 3, seja ligeiro em apertar essa mãozinha. 1, 2, 3, valendo! Boa! Ó! Encheu rápido. Bastante. Deixa eu dar um recado para vocês antes da gente começar. Essa nossa mentoria, ela vai durar até às 20 horas. Então, é muito importante que as perguntas que vocês fizerem, vocês tentem ser o mais sucintos possíveis,
para que dê tempo de todo mundo perguntar, porque vai ser chato se a gente acabar o tempo e não conseguir responder a pergunta de alguém. Então, vamos só fazer esse combinado, lembrando também, como eu falei na última mentoria, acabou sua pergunta, já deixa o microfone no mudo, para a gente não ouvir o carro do ovo passando, e é isso, tá? Sem segredo. Boa, boa. O primeiro foi o Egon, meu amigo Egon Bremer. Boa noite. Pergunta, Egon. Boa noite. Estão me ouvindo? Ok. Professor Francisco, professor Lucas, Elis, boa noite aos colegas. A minha pergunta para a Elis é: o que faz ela se decidir sobre uma palestra A ou B quando ela não conhece o palestrante ainda? Se ela conhece, é mais fácil, porque ela tem experiência. Mas quando ela não conhece ainda, o que faz ela decidir sobre uma palestra A ou B? Ótima pergunta, hein? Boa pergunta, hein? Se eu fosse vocês, eu já pegava essa pergunta aqui de cabeceira. Manda, Elis. Egon, boa noite. É uma excelente pergunta mesmo. Vou tentar também ser sucinta, como o Lucas comentou, que eu já fiz MBA, que eu também estou igual vocês na corrida para me tornar cada vez uma palestrante melhor e maior. A gente tem uma tendência a falar muito, né? Então, vou tentar ser sucinta até para apoiar todos vocês em todas as perguntas. Egon, o que acontece? Quando chegam os briefings para nós, geralmente os clientes já vêm com uma temática definida, já vem com alguns nomes definidos de profissionais que ele deseja que eu apresente propostas. Por vezes, eu sempre peço a oportunidade de apresentar outros nomes, e é nessa hora que eu gosto de apresentar novos nomes, por isso que eu estou em constante olhar atento para os novos profissionais. Aqui o pessoal do MBA, que o Lucas está sempre adicionando e apresentando para nós na Motive, justamente para ter essa possibilidade. E quando eu estou com um número limitado, por exemplo, de apresentações, e eu estou com 2 nomes, com 2 profissionais para decidir, eu faço, obviamente, um estudo da apresentação desse profissional, da bio dele. Eu tento entender de forma muito rápida qual a temática principal. Então, ter uma apresentação, uma bio, uma temática principal muito forte e clara, isso nos auxilia. Porque às vezes você querer falar de muitas temáticas confunde o consultor quando está fazendo essa observação, e às vezes tem que ser muito rápido. Então, eu preciso identificar rapidamente o teu perfil, do que você fala, a tua expertise, o teu know-how, eu vou verificar valores, e uma coisa que vai fazer a diferença é o nosso relacionamento. Eu nunca faço um julgamento sem antes conversar com as pessoas, então eu vou chamar o profissional A e o profissional B e vou bater um papo. E esse papo consiste em eu identificar se tem agenda, se negocia valor, quais são as restrições, e vai ganhar o meu coração, aquele que me responder rápido, que for flexível, que tiver a fim de fazer a coisa acontecer. Porque muitas das vezes a gente tem um tempo restrito para dar essa devolutiva para o cliente. O cliente está na ponta com 1 hora para receber a minha proposta, porque ele está recebendo das demais agências. Então, eu preciso ganhar o olhar desse profissional e ele fechar comigo, fechar com a Motive. Eu tenho que ser ágil nessa apresentação. Então, se essa pessoa tem uma boa apresentação do conteúdo dela e é boa na negociação, ela ganha meu coração. Que resposta. Muito obrigado. Viu? Que resposta. Vocês conseguiram entender entre linhas? Só vou falar aqui, Elisa, aí você me dá um joia. Uma boa mini bio, um bom media kit, uma palestra bem construída, temas favoráveis e um bom relacionamento resolve o problema? Tá com kit completo? Pegaram a visão, pessoal? Pegaram a visão? Então é isso aí. E é tudo que vocês aprendem lá nas primeiras aulas do MBA do palestrante. É exatamente por isso que a gente começa dessa parte. Porque, como a Elisa acabou de falar, essa é a parte que mais importa para que você consiga vender. Então, muita atenção na construção do seu material básico. Mini bio, vídeo de apresentação, foto, nome e sinopse de palestra, isso faz toda a diferença. E relacionamento. Estar no lugar certo, com as pessoas certas, faz a diferença. A próxima agora é a Cíntia. Oi, Cíntia, tudo bem? Quanto tempo, Cíntia? Boa noite, gente. Eu tô com espinho no pé hoje, tá? Tô com uma virose aqui danada, mas eu não podia perder, não. Vamos lá. Elisa, é um prazer estar com você, com o Lucas, com todos do MBA do Palestrante. Elis, eu quero furar minha bolha regional. Cansei de dar palestra por indicação de graça, em lugares muito bons, mas sem ganhar muitas vezes.
E aí eu queria que você deixasse uma dica de ouro para o palestrante que ele quer furar essa bolha regional, ele quer estar em outros palcos pelo Brasil. Como é que a gente faz para se posicionar? Uau, Cíntia, boa noite. Mas, Cíntia, eu acho que eu vou me esforçar para te responder e me responder, porque eu, como uma pessoa que quero me construir nesse lugar de palestrante, isso é muito importante. Mas sabe o que eu pensei agora, pegando o gancho no que o Francisco falou sobre estar em lugares? Eu tenho uma parceira de IA. Ela é uma palestrante recente de um tema muito específico e ela sempre me pergunta muito. Eu gostaria muito de fazer mais eventos e tudo mais. E inovação, tecnologia ainda são ramos que ainda são muito mais fechados, com grandes nomes que são sempre quem atende as atuações, as demandas. E uma coisa que eu falei com ela que eu acho que cabe aqui é mostre-se. Para além de você ter uma boa bio, e Cíntia, não sei se você tem alguma questão, com vergonha ou não, mas ter uma boa rede social, se mostrar falando na rede social, e aqui eu já aproveito para deixar para todos vocês, para todos nós somos, com todo respeito às nossas bagagens, mas nós somos, para o grande público, para os clientes, desconhecidos. Então, quando eu vou nos apresentar para um cliente que não nos conhece, além de oferecer, de repente, uma possibilidade de um bate-papo via call, as redes sociais, vídeos, pequenos vídeos curtos da gente falando, palestrando, isso é muito importante porque o cliente, além de ver a bio, ele quer ver a gente atuando. Palestrante fala, palestrante tem que ter domínio de palco. Então, manter isso no radar e ir se construindo, né, numa apresentação forte é importante. Estar em lugares fora da sua bolha, começar a frequentar eventos, começar a fazer network, começar a produzir alguns eventos, porque você vai criando prova social também, começar a fazer relacionamento com os vendedores, por exemplo, pega uma Elis da vida e faz, olha, me coloca, veja com o seu cliente, negocia valor, eu vou de graça, porque grandes nomes em currículo, os meninos podem completar depois, chama atenção, imagina, a gente consegue fechar uma parceria e eu consigo para você uma participação numa ação da Nestlé, e você tem um logo da Nestlé na tua apresentação. Então, são maneiras, né? No digital, a gente consegue um pouco sair da nossa bolha, então, com uma boa apresentação, com impulsionamento, engajamento das nossas redes, construção de autoridade. E eu acho que frequentando outros eventos, esses grandes eventos, principalmente da sua temática, da sua área, se colocando em networking, pedindo oportunidades, falando com vendedores, acredito que seja um caminho. Não é fácil, é óbvio que não, é por isso que a gente tem aí poucos conquistando, mas não é impossível não, mas acho que já é um direcionamento. Muito obrigada. Dando uma completadinha aqui na resposta da Elis, uma coisa que eu percebo também é que, às vezes, essa ideia do fazer palestra fora da cidade, ela está muito dentro de um entendimento nosso em relação a uma bolha que a gente está enxergando. Porque isso acontece com qualquer tipo de aprendizado. Por exemplo, eu agora estou me esforçando para caramba para ganhar fluência no inglês. E eu fico sempre me perguntando, qual é a próxima coisa que falta? O que está faltando para eu ir para o próximo nível? E eu não consigo acessar essa resposta, porque a minha cabeça está fechada dentro da realidade que eu consigo acessar. Então, quando eu pego um professor e um professor me mostra o que está fora da bolha que eu não consigo enxergar, ele acaba me dando mais perspectiva, aumenta o meu horizonte. E eu acredito que é muito importante vocês estarem aqui para ouvir a gente dizer que palestras acontecem em todo o Brasil, porque isso ajuda vocês a abrirem esse horizonte também. E acreditem nisso, viu? Acreditem nisso, porque você acreditar ou não faz toda a diferença também. Isso que o Lucas falou, pessoal, é libertador. Quando você aceita de que os seus olhos não passam ali de um nível, de uma fronteira onde tem pessoas que já estão enxergando lá, né? Então, quando eu aceitei isso para mim, por mais conhecido, aqui todo mundo é expert em alguma coisa. Aqui nós estamos numa sala com diversos especialistas, entendeu? E olha que privilégio que a gente tem. Porém, cada um tem o seu limite de visão. Então, que nem a Cíntia falou, né? Poxa, como que eu rompo essa bolha? Acessando lugares, pessoas e visões que você ainda não viu.
Mas qual é a ponte para isso? Legal, te responder isso é bacana, mas qual é a ponte para isso, sim? Que ponte a Cíntia tem que percorrer para conseguir enxergar isso, para romper essa bolha, né? Então vai muito de encontro a esse exemplo que o Lucas deu aqui. Então, quando a gente assume que a gente não enxerga, não está dando mais para enxergar, você tem que encostar em alguém que te enxerga, que faça você enxergar, ou que te mostre. Entendeu? É isso aí. Próximo é o Edu. Grande Edu. Cadê o Eduardo? Fala, professor. Como é que tá? Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ali, achei. Grande Eduardo, do método café. Edu, me relembra o método café aí antes da pergunta. Corpo saudável, alicerce familiar, fé e propósito, equilíbrio emocional. Se tudo isso couber numa xícara, tá valendo. Manda tua pergunta, meu irmão. Elis, boa noite a todos. A minha pergunta, ela é um pouco fundada na pergunta dos colegas, mas é mais uma questão assim, por exemplo, eu nunca fiz nenhuma palestra, né, não de maneira profissional, e o meu posicionamento nas redes sociais, ela também não é um posicionamento, ele está começando a ser construído, né, eu estou começando esse processo. Então, assim, hoje o meu conteúdo é um conteúdo muito flopado, é um conteúdo que o Instagram, o TikTok não entrega, né? Qual que é o meu receio? O que eu não devo fazer, por exemplo, para ser um palestrante flopado, né? Para, de repente, eu fazer uma palestra e pô, eu tenho um conteúdo legal, eu tenho uma história bacana, eu tenho uma missão, eu tenho um chamado no meu coração, eu preciso, de alguma maneira, se eu salvar uma alma ali, para mim já valeu todo o meu esforço, né? Então, assim, eu tenho muito forte isso comigo, mas o que eu não posso deixar transparecer para eu não ser um palestrante flopado, para, de repente, as pessoas, quando forem fazer uma análise, falar assim, esse cara aqui não serve, e eu ficar de canto e não ter essa ascensão que a gente almeja. Boa noite, Eduardo. Nossa, que pergunta carregada de emocional, né? E tem tudo a ver com o teu programa, né, Café, que eu, inclusive, adorei. Eu não gosto de falar em primeira pessoa, mas usando o meu exemplo, recentemente, eu falo de temáticas femininas. Mês de março é mês das mulheres. E uma das minhas colegas na Motive, né, por inclusive, uma parceria incrível que o Lucas faz conosco, teve autorização de me apresentar em meio a algumas palestrantes, e óbvio que eu era mais flopada entre todos, porque eu também sou desconhecida, porque o meu conteúdo nas redes sociais, por mais que eu me empenhe e coloque os meus vídeos, não tem tanta visualização, não tem nada viralizado. E o que eu entendi e que me fez ganhar essa concorrência, digamos assim, é a minha pessoa. Eu simplesmente falei para ela, me bota numa call com a sua cliente, que eu converso com ela. Então, Eduardo, eu acho que a pergunta poderia ser assim, o que não pode faltar para que eu nem chegue perto de ser um palestrante flopado? O teu investimento em você. É você estar aqui no MBA, é você ter uma visão positiva das coisas, você se manter esse homem de fé que me parece que você continuar desenvolvendo o teu protocolo, o teu programa, sabe, aperfeiçoando. Enquanto eu estava escrevendo o que eu apresentaria nesse evento que eu fui contratada, eu acho que eu fiz uns 2, 3 rascunhos e foi ficando cada vez melhor. Então, eu acho que, assim, esse anseio de ficar cada vez melhor, numa versão melhor, procurar inspirações na sua temática, nomes para te guiar, agarrar aqui nos meninos, no Lucas, no Francisco, eu acho que já é um bom caminho para que você não flope. E, para além disso, a gente tem esse peso nas costas dos números, e eu acredito que está até, os meninos depois, obviamente, vão complementar, mas eu acredito que já está acontecendo aí uma pequena inversão, até que estão aparecendo uns nano-influenciadores, que são profissionais que têm um número de seguidores menor, mas uma maior qualidade nos conteúdos, são conteúdos mais específicos, enfim. Então, esse peso da gente também olhar para o nosso perfil e ver, caramba, não entrou
um seguidor novo, a gente também tem que ter muito cuidado, o tal do equilíbrio emocional que você falou, porque isso não pode... Isso ok, entra numa meta, né? Vamos trabalhar para aumentar esse número, porque está aumentando, a gente está aumentando a visibilidade, a gente vai se vender melhor. É uma plataforma incrível de venda, as redes sociais, né? O Instagram, enfim, que eu estou pensando nele agora, mas não vamos deixar que nos limite, assim... Confie em você, vá se preparando. Na hora que chegar uma oportunidade para você, você agarra e fala, deixa eu conversar com o cliente, que eu sou muito mais do que os meus, sei lá, 100, 200, 10 mil seguidores. Pensa assim. Muito bom, muito bom, muito bom. Eu quero que vocês observem uma coisa, tanto na fala da Elis, quanto na fala do Eduardo. Muitas vezes a gente se preocupa, e tem que se preocupar com todos os ângulos, em mostrar o quanto nós somos bons. Isso faz parte do game. Então Só que adianta você ser só bom. tem que parecer, né? Mas o Eduardo colocou aqui, e eu não quero que vocês se apeguem no lado negativo, eu quero que vocês se apeguem no lado preventivo da coisa. O que não fazer? Para, de repente, dar ruim. Isso não pode, viu, Eduardo, virar uma âncora. Todos vocês. O perfeito não existe, tá? Mas essa preocupação não, essa atenção mediante ao que não devo fazer é muito importante. E aí, aqui nós temos uma premissa, né, que a gente fala, né, Lucas? A gente aprende com os erros, a gente traz os erros antes que eles aconteçam para vocês, justamente para sanar essa dor aí que o Eduardo colocou. Mas muito bem colocado, Eduardo, muito bem. Um ponto importante aí também, que eu quero destacar no que a Elis falou, é em relação à nossa responsabilidade de não ser flopado. E eu acho que na maior parte do tempo, as coisas que podem nos fazer flopar estão dentro do nosso controle. É assistir a aula, é melhorar o conteúdo, é criar o conteúdo, é continuar fazendo. Começar é fácil, ter consistência é outra coisa. Então, tudo isso está dentro do meu controle. Eu escolho fazer ou não. E se eu não faço, eu estou me distanciando da possibilidade de dar certo. Ou seja, eu estou flopando minha própria carreira. E todo mundo aqui é ser humano, né? Eu sei que todo mundo tem dias ruins. A gente precisa estar em lugares onde, mesmo nos dias ruins, a gente vai se sentir energizado. Então, é extremamente importante vocês estarem aqui com a gente, é extremamente importante vocês conviverem o grupo do WhatsApp para vocês poderem se abastecer dessa energia, galera. Porque senão as loucuras do nosso dia a dia esmagam o nosso sonho. Eu vou falar uma coisa para vocês. Vocês poderiam estar fazendo qualquer coisa. Poderia estar agora descansando. Quem aí acabou de chegar do trabalho? Não aperta as mãozinhas, não. Só levanta a mão, senão vai sair da ordem aqui as mãozinhas. Tem muita gente que está trabalhando aqui desde as 5, 6, 7 horas da manhã. Tem gente que tem comida para fazer. Tem gente que nem jantou. Tem gente que tem trabalho de faculdade. Tem gente que está no trabalho ainda, mas está aqui. E aí, resumindo tudo isso, o sucesso tem um preço. Exato. E quem chega lá é quem está disposto a pagar o maior preço. Sacaram? Ou você diminui a sua expectativa, ou você aumenta o seu esforço. É uma balança. É matemático. Se você quiser diminuir o seu esforço, diminui a sua expectativa de sonho. Diminui. Eu não quero ter muito esforço. Então, diminui o sonho. Agora, quer elevar o sonho? Eleva o esforço, como o Lucas falou aqui. Bora lá? Próximo agora é a Lilian. Minha amiga Lilian, abre seu microfone e manda sua pergunta. Boa noite, professor Francisco. Boa noite, Lucas. Boa noite, meus colegas. Noite. Bom, a minha pergunta seria a seguinte: como romper a bolha para a primeira palestra profissional? Uma ressalva. Devo ser clara que é minha primeira palestra como profissional, ser honesta nessa situação, já que eu sei que tem colegas que estão chegando agora para ser palestrante. Oi, Lilian, boa noite. Oi, boa noite, meu bem. Eu vou deixar para os meninos também completarem essa questão de falar sobre ser a primeira palestra ou não. Eu vou dar aqui a minha opinião como vendedora de palestras. Para mim,
que vou vender a sua palestra, é imprescindível que você me diga. É imprescindível que vocês sejam, de fato, transparentes com quem está negociando, vocês. Né? A gente tem que se transformar em melhores amigos. Por isso que a gente comentou no começo dessa conversa, o relacionamento. Né? Foi o que eu falei com o Eduardo agora. Né? Se torna uma pessoa melhor. Falei anteriormente com o Egon. Com a Cíntia também, faça amizade, converse com os vendedores. E aí, conosco, sim, você fala, olha, eu estou preparada, eu tenho conteúdo, eu tenho experiência, mas é a minha primeira vez. Por quê? Porque sou eu que vou adequar isso à necessidade do cliente. Às vezes, isso não impacta. Se você é uma pessoa que está no MBA, que está fazendo a sua lição de casa, que está, de fato, se preparando, que já tem aí uma noção bacana de palco, você já está nessa construção dessa tua persona palestrante, às vezes é só um detalhe você ainda não ter profissionalmente feito uma. Às vezes você já fez tanta apresentação para o grupo da tua igreja, para a associação, para o grupo de amigas, que já é considerado uma palestra profissional que seja, você está se apresentando para outras pessoas. Então, assim, ter uma nota fiscal emitida, um contrato por detrás, é um detalhe. Importante mas é um detalhe. Então, se preparar para esse passo é muito importante. Jogar a verdade com quem está ali te negociando também mas não acredito que seja um fato que é o que vai fazer uma empresa te contratar ou não. Se você, de fato, encantar essa empresa com o teu conteúdo, se a gente conseguir o que a gente fala, de ter dado match, de fato, no que você está apresentando, ali no que é a intenção principal por detrás da tua fala, da tua apresentação, esse detalhe não acredito que faça muita diferença, não. Eu já vendi palestrante MBA, que eu sabia que não tinha tanta experiência, inclusive foi notificado para o cliente, olha, é um palestrante inicial, não, eu sempre falo, né, talvez não chego a dizer, olha, nunca fez profissionalmente, mas é um palestrante inicial, é um palestrante que não é midiático, mas eu gosto de trabalhar com gente que está começando, porque muitas das vezes está cheio de garra, cheio de gás, está muito mais disposto para estudar o evento do cliente, e aí você adequa, enfim, entra a minha fala de vendedora, e por vezes o cliente quer isso, quer uma pessoa interessada em levar o conteúdo que ele deseja. Então, não acho que seja um motivo que vai fazer você não ser contratada, mas falar, principalmente para quem vai te vender, assim, ser honesto é sempre bacana. Boa, eu vou complementar. Olha só, tem um versículo na Bíblia que diz assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos, portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. E por que eu estou lendo esse versículo para vocês? Porque muitas vezes a gente, na ânsia de fazer algo bom, na ânsia de ajudar, a gente acaba sendo bobo, inocente, ingênuo demais. E nesse nosso mercado, eu gosto de repetir isso sempre para o nosso time comercial, é briga de lobo aqui no mercado. Se você vacilar, alguém te passa para trás. E muitas vezes nós somos passados para trás pelos clientes, às vezes por alguns palestrantes. A gente precisa ser esperto, astuto. E por que eu estou falando isso? Porque no caso da Elis, funciona. Vocês falarem para ela que estão fazendo a primeira palestra. Ela conhece o nosso treinamento, ela sabe avaliar ali se a pessoa tem potencial ou não, mesmo sendo a primeira palestra. Agora, no caso de uma outra pessoa, de uma outra agência, que nem aí eu já acho que valeria a pena você colocar em avaliação. Será que eu domino o negócio? Será que eu me garanto fazendo essa palestra? Porque se a resposta for sim, se você se garantir, para que você vai abrir a possibilidade de dar ruim? Não, eu não conto, não. Já que eu me garanto, eu vou chegar lá e vou mandar bala. Então, fiquem só espertos a esse ponto, sejam espertos, tá? Sejam espertos, porque eu não sei se essa é a melhor forma de falar isso, mas ser bonzinho demais nesse nosso mercado acaba atrapalhando a nossa jornada. Então, a gente precisa ter uma certa malandragem no trato da negociação. E na verdade, essa malandragem e esse ser bonzinho que o Lucas colocou é você ser verdadeiro com você.
poxa, é um tema que não vai me envergonhar e que eu não vou. A gente tem que ter agora um senso de integridade muito grande com o que a gente vai entregar. Aí falar, eu nunca fiz uma palestra paga. Para o cliente não se indifere. Se indifere. Você é ou não é palestrante. A questão de ter uma nota fiscal, de ter uma palestra que já foi... Isso ainda está só dentro da sua cabeça. Só dentro da sua cabeça. Para o contratante, ele quer o show. Então, se você se compromete com aquele tema, com aquela abordagem, e você tem certeza de que você vai cumprir com a promessa, meu amigo, faça como o Lucas disse. É óbvio que a Elis está correta, porque aqui nós estamos em casa. Então, aqui a Elis vai entender, opa, não, vem aqui comigo, eu tô ligada no movimento, vem aqui, mas você tá lá com o Francisco, com o Lucas, então o chicote está estralando lá. Agora, outras agências não vão saber, outras empresas não vão saber. Então, fique atento a isso, né? Tem essa... agora, uma coisa é verdadeira. Não domina o tema. Mesmo que você já tenha feito 1 milhão de palestras na vida. E eu sou assim. A Elis já viu isso. Ela já ligou, Fran, tem tal coisa assim. Eu falei, ixi, Elis, isso aí não é minha praia. Se eu pudesse, eu pegava, mas não é minha praia. Então, você tem que ser, em primeiro lugar, disso tudo aqui, lidem todos. Seja honesto com você. É para você, amém. Não é para você, não joga essa bucha, tá bom? Bom, vamos lá. Mais uma. Pastor Teles, você é o próximo, meu querido. Abra seu microfone e mande sua pergunta. Aqui embaixo, pastor, tem um microfoninho que tem um xizinho, ou tem um risquinho. Boa noite. Aí, garoto. Pronto. Boa noite. Boa noite. Eu sou um diamante bruto. Meu nicho, ele é a vida sem limite. Eu sou pastor, né? Mas eu quero saber, no mercado hoje, uma palestra como um evangélico, né, que eu sou, né? Ela tem lá 40% da base bíblica, né? E os outros 70% dentro da terapia, que eu sou terapeuta. E dentro do mercado hoje, como cristão, quantos por cento há de chance de compra da minha palestra? Vamos lá, Elis. Pastor, boa noite. Prazer estar falando com o senhor. Só complementando a fala dos meninos, Lilian, realmente, você ser verdadeira com você, essa fala Então, assim, você ter o conhecimento e bater no peito e dizer eu domino isso é o primordial. Eu acho que eles definiram da melhor maneira. Pegando esse gancho, dito isso, pastor, é muito importante e é bonito que o senhor já tenha definido que a tua religiosidade vai fazer parte da sua fala como palestrante. Então, nesse caso, além de ser fiel e honesto com os seus preceitos, compartilhar isso, deixar claro na sua apresentação, é muito importante, porque a gente está falando de um mercado corporativo que, por vezes, não desejam, né, não é uma escolha. Veja bem, a priori, a princípio, uma escolha religiosa, uma escolha com temática política. Por vezes, as empresas evitam, porque a gente está falando de empresas que são multiculturais, que têm pessoas de diversas religiões, diversas doutrinas políticas, etc. Mas existe espaço para tudo. Eu já recebi demanda de empresa cristã que necessitava de um palestrante para falar num evento motivacional de final de ano, que queria uma fala que envolvesse fé. Então, nesse momento, obviamente, o senhor já se destacaria dos demais e eu lhe apresentaria. Então, é importante esse olhar para o que está acontecendo para o mercado, mas também não se preocupar muito em mudar a sua essência e o que o senhor deseja compartilhar com os demais na sua carreira de palestrante para se adequar. Eu acho que, inclusive, isso pode fazer com que o senhor se destaque dos demais, porque fica específico, nicho. O Lucas e o Francisco, com certeza, podem falar aqui mais sobre ou durante o MBA.
Então, deixar claro que dentro da tua fala tem uma parte que é religiosa. Por exemplo, todos conhecem aquele lutador Minotauro? Lutador de MMA, tem o Minotauro e o Minotouro. Eu fechei o Minotauro e acompanhei ele num evento para tenda. O Minotauro, ele tem uma fala muito motivacional, que é muito comum entre os esportistas, porque eles vão falar de performance, eles vão falar dos campeonatos, enfim. E nessa fala dele, ele tem uma parte religiosa muito forte, porque ele, quando criança, sofreu um acidente e ele foi desenganado. E a fé dele, da família dele, fez toda a diferença na transição da vida dele escapar desse acidente e dele entrar no esporte. E para ele é muito importante essa fala. Então, toda vez que eu vou cotar o Minotauro, ele fala, Elis, posso falar de Deus. E é lógico que eu já brifo isso com o cliente. E a tenda abraçou isso muito bem, uma audiência jovem, muitos evangélicos, muitos cristãos, e todo mundo gostou muito, bateu palma. Então, tem espaço. E ser transparente no teu conteúdo é fundamental para que eu, de fato, brife da maneira correta com o cliente entenda que vai ter um pastor, que vai ter a hora que vai falar da religião, que vai ter a hora que vai falar do motivacional, da fala mais específica. Isso é importante. Há espaço. Se resumindo tudo, o senhor também quer saber disso? Tem espaço. É menor. Muitas das vezes as empresas costumam ficar mais neutras. Mas se, acima disso, acima da religiosidade, você tem um bom conteúdo, ainda há a possibilidade da gente fazer essa apresentação. Olha, além da fala religiosa, olha a qualidade desse conteúdo que ele vai trazer. Então a gente pode, de repente, trazê-lo mesmo com essa fala religiosa, a gente pode fazer essa apresentação acontecer, e o senhor vai dar a sua mensagem. Muito bem explicado. Excelente. O que eu poderia complementar aqui, Teles, tudo que a Elis falou está dentro do mercado, tá dentro, assim, não poderia explicar melhor. Só que você falou um número aqui. 70% é sobre a Bíblia e 30% é sobre um conteúdo terapêutico, é isso, né? Eu também sou cristão. É isso? 40, 60? Pode abrir o microfone, Teles. São 40% da Bíblia. Tá, né? E 60% é uma vida conteúdo. sem limite. Sim. Então, a pessoa vem do zero e vai chegar onde ele nem sonha, né? Onde ele quer. E 60% da terapia, né? Certo. As gravamentais. O que eu vou te falar agora é difícil. Quando você deixa isso muito exposto, vai cair naquilo que a Elis falou. A grande maioria das empresas são mais neutras com relação a isso, né? Eu encontrei pouquíssimas empresas que falaram assim, não quero que fale nada de religião aqui, mas pode acontecer, né? Se você conseguir colocar dentro da sua palestra, tá? De uma forma fluida, essa tua parte, eu acho que é o mais ideal, tá bom? Para você não, às vezes, o cara veio aqui, vou te falar coisas, tá? Aqui nós estamos entre amigos, então posso falar. O cara não trouxe uma palestra, o cara ministrou um culto. E, cara, tá tudo bem se isso ajudar as pessoas, só que burocraticamente, tecnicamente, pode entrar dentro de um crivo de avaliação ruim, sabe? Então, não estou falando para você abandonar, deixar de lado, não. Só estou falando para você deixar mais fluido. Porque quando você falou esse número, me assustou um pouquinho. Então, deixa misturado, usa da tua fé para te abençoar ali e abençoar as pessoas que estão lá, mas de uma forma velada, não velada, né? Não é escondido. Mas, eu vou te falar uma coisa, uma das palestras mais difíceis que eu fiz, foi um evento para empresários evangélicos, que eu fui chamado, e aí eu falei, cara, mas... Ele falou, não, Francisco, lá você pode pregar e tem que dar o conteúdo. Aí eu falei, eu não sou pregador, né? Eu sou palestrante, eu sou professor, embora eu seja cristão. Mas foi muito complicado porque foi o inverso. Eu tive que levar, Elis, um conteúdo de empresários, de líderes, e ao mesmo tempo ter a conotação cristã, porque eu partilho da mesma fé deles. Entendeu? Mas assim, foi muito difícil eu fazer esse fluido. Mas para mim, tá? Mas para você eu acredito que seria bem mais fácil. Agora vamos para o próximo. Obrigado. Valeu. Heloíse. Manda sua pergunta, Heloíse.
Boa noite aí para todos, tá? Hoje nós temos a Elisa, né? E ela, como vendedora de palestra, eu venho aqui também para tirar uma dúvida. Eu trabalhei com educação há 38 anos, né? Nunca fui palestrante, mas sempre participei desse meio, né? Interagi bastante com os palestrantes e meio da educação, nas funções que eu exerci, eu nunca tive dificuldade. Então, o meu relacionamento, se eu estiver numa palestra com educadores, eu sei realmente como conduzir. Mas, levando em consideração o que eu tenho aprendido com o Francisco, que a minha missão é transformar pessoas, que no caso é o público que está me ouvindo, e do Lucas, que a questão do corporativo, ela tem também, né? Eu tenho que pensar nesse novo público. Aí eu quero perguntar para Elis. Ela vende a palestra e eu dentro, né? Como palestrante, eu também tenho que vender minha imagem. Então, nesse auditório, eu posso encontrar quem me contratou, que é o empresário, ele pode estar lá dentro. Na verdade, ele deve estar lá dentro. E aí, como que a gente age nessa circunstância? Eu cito o nome dele, porque, às vezes, isso é uma questão de o público, né, o que estão me ouvindo, achar que eu estou, né, muito presa àquela pessoa que me contratou, e isso pode ser negativo. Ou, realmente, eu tenho que realçar e tenho que agradar essa pessoa que é a pessoa que me contratou. Heloíse, boa noite. Boa noite. Adorei a sua pergunta, achei muito perspicaz. E aí eu queria devolver assim só uma reflexãozinha para todos vocês, não precisam responder, eu respondo mentalmente. Vocês imaginam o Francisco no palco, tímido, gaguejando, sem saber para onde olhar, o que fazer, com quem falar? O Lucas, que também palestra, não se apresenta assim, mas também faz apresentações. Vocês imaginam? Não, eles dominam. Por que eles dominam? Porque eles estão no palco, porque eles estão vivendo. É dia após dia. Heloíse, o primeiro dia você vai engasgar, no segundo dia você vai trocar o nome do cliente. Isso é absolutamente normal. Não existe uma regra. O que acontece? Por isso é que eu falo do relacionamento. Quando a gente fechar uma parceria e eu vender uma palestra tua, a Motive dá todo o suporte, o apoio, muitas das vezes vai até um profissional Motive te acompanhar nesse evento. E você vai saber quem são os contratantes. Olha, quem contratou você foi o Francisco e o Sebastião. Inclusive, você vai chegar e vai ser abordada pelo Francisco e o Sebastião, que vão te recepcionar, você junto com a Motive. Você já vai ter o briefing de quem é a tua plateia. Olha, são 50 profissionais de RH. Nós temos aí uns 70% de mulheres, e eles estão na faixa etária de 30, 40 anos. Então, você já vai ter uma ideia do cenário que você vai encontrar. De nomes, você vai ter o nome das duas pessoas. Necessariamente, você precisa nomear essas pessoas. Se você quiser, de repente, fazer uma graça, um agrado, você fala, agradece a oportunidade, agradece a Motive, agradece ao Francisco e ao Vanderlei, esqueci, Sebastião, né? O Francisco e o Sebastião, que me trouxe nesse momento para estar com vocês. É muito performance de palco e que a gente vai apresentando. Eu tenho certeza que eu perdi oportunidades de falar nomes, de interagir nessa apresentação que eu fiz há 2 semanas, por não ser ainda essa pessoa como os meninos, que está aí fluente, fazendo muitas apresentações. Mas a gente vai pegando o jeito. E eu tenho certeza que, ainda mais com esse background que você tem, de tanto tempo na educação, que não vai ser difícil, até o ponto de você começar a brincar com a plateia. Exemplo, tem um comediante chamado Thiago Carmona, que ele virou um cara muito, ele fez algumas pegadinhas para o Faustão, enfim, ele virou um cara muito do corporativo. E eu levei esse homem para uma convenção da Premier Pet, uma marca de nutrição animal. E aí ele ouviu, enquanto eu estava caminhando, eu acompanhei caminhando, ele ouviu alguém falando assim, não é comida, não é ração, é nutrição.
E eu não sabia, mas ele gravou essa fala, na hora que ele está apresentando, ele falou, gente, aqui vocês vendem ração, não vendem? Aí todo mundo, sim, porque querendo ou não, Premier Pet vende ração. Aí ele mesmo fez, não, gente, vocês não vendem ração, vocês vendem nutrição animal. O público veio abaixo, porque ele usou o slogan sem a gente precisar brifar. Isso é o quê? É consciência, é palco, é experiência. Então, assim, entender que você está no seu processo e ir para o mundo, assim, nas tentativas, nas falhas e nos acertos, com certeza vai fazer daqui a pouco você também tá, ó, fazendo graça com a plateia. Esse gancho que a Elis, nós tivemos um caso, nós dois. Lembra aquela palestra da Lia Line que você me vendeu? É uma palestra, uma multinacional, que ela tem sede em Santa Catarina. E aí, ali no momento, Elis me mostrou o presidente da empresa, o fundador. E aí, com 2 palavrinhas ali, eu já peguei o ano de fundação, o que eles estavam comemorando naquele ano. Então, assim, Heloíse e todos que estão aqui, é tirocínio, é time, é você sentir uma coisa. Tomem cuidado para não forçar, para não parecer forçado, parecer que você está querendo bajular, esse tipo de coisa. Mas com uma sacada ou outra que gera conexão, é muito importante. Falando aqui, eu lembrei de uma palestra que a Elis me vendeu, nós estávamos juntos no evento. Muito bacana. Exatamente, inclusive, excelente palestra, né, Francisco? Foi boa, foi boa. A próxima é Maciel, tá escrito Maciel, é isso mesmo? Mas a foto é tá uma foto de uma moça escrito Maciel Tosi. Abra seu microfone e vamos descobrir qual é o verdadeiro nome. Se é Maciel mesmo. Ó, tá com a mãozinha levantada. Tem um microfone aberto aqui. Aí, obrigado, Lincoln. Tá escrito Maciel Tosi. Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Então, agora eu vou para o Rovani. Ou, acho que é Rovani. Rovani. Ó, deixa eu só dar um toque aqui. Se a pessoa que está com a mãozinha levantada, que está escrito Maciel Tosi 18, conseguir aí abrir, eu vou pedir para o Maurílio, desliga esse microfone, tá dando um... Isso, garoto, obrigado. Não, ainda não, obrigado. Agora, obrigado. Então, vamos lá. Rovani, é isso? É isso, Rovani. Manda a tua pergunta, Rovani. Muito bem. Sendo desconhecido, vender o Rovani é difícil devido à quantidade de pessoas que trabalham com trânsito, que é o meu nicho. Estou criando um personagem, o Dr. Semáforo. Este terá o visual próprio, ternos coloridos, verde, amarelo, vermelho. Isso me faz diferente e interessante na hora de me vender, de me oferecer. Rovani, gente, mas que turma, hein? Lucas e Francisco, que perguntas boas. Rovani, boa noite. Sabe o que você me fez lembrar agora? Você me fez lembrar de algo que eu gosto muito de falar para os meus clientes. A gente tem um novo movimento no mercado, que são as experiências. Ainda tem muito peso e, tradicionalmente, os clientes contratam o profissional para subir no palco, pegar o microfone e conversar, e às vezes de terno e gravata, e falar ali sobre conteúdo com apresentação de slides ou não. Mas já existem clientes que preferem o que são chamadas as experiências, e você entraria como doutor Semáforo nesse lugar, porque você falaria o seu texto, apresentaria a sua palestra como um personagem, e eu acredito que de forma dinâmica, interagindo com as pessoas, com o público, talvez fazendo dinâmicas para poder fazer o seu conteúdo ficar claro. Então, sim, tudo que vocês fizerem para serem diferentes, fazendo coerência com o nicho de vocês, vocês trabalhando para levar o melhor personagem, vai ser a melhor dinâmica. Novamente falando de mim, eu quis levar uma dinâmica, aprendi aqui com os meninos, interagir com o público, é sempre interessante. Quis levar uma dinâmica, quis fazer diferente, recebi o feedback, caramba, geralmente ninguém faz uma brincadeira, eu fiz ainda usando cultura popular, novelas. Então, você tendo domínio do teu trabalho e, surpreendentemente, trânsito não é uma temática que tenha muita gente de destaque no mercado.
Eu recebi, não tem muito tempo, recebi no final de 2025 uma demanda que me custou apresentar alguns profissionais que entrava no que o cliente queria, e eu acredito que você seria uma pessoa que faria sentido. Esses grandes momentos das empresas, CIPAT, sabe? Esses eventos para segurança de trabalho, que cabe muito esse conteúdo, você colocar um teatro, você colocar algo, alguma apresentação assim mais lúdica, como eu imagino a sua, cai muito bem. Então, é claro que você tem espaço, com certeza. Boa, Elis. Aproveitando, galera, ó, para dar tempo da gente responder todo mundo, vamos combinar que a última pergunta aqui vai ser o da Renata, que eu acho que é a última da fila, né? E aí a gente encerra, porque a gente já estourou o nosso tempo, tá bom? Tem os recados ainda, hein? Vamos lá, vamos correr para ninguém ficar sem resposta aqui. A última vai ser a Renata, tem os recadinhos. Para onde vocês irão depois dessa mentoria? Tá? Adilson, vamos lá, meu rei. Abre o microfone e manda a sua pergunta. Tá fechado. Ou seu áudio não está saindo. Tá fechado seu áudio. E a pessoa que tinha levantado a mão como Maciel é a Leila. E a Leila disse que já foi respondida a pergunta dela. Tá joia, Leila, que bom. Adilson fica para a próxima, porque ele não está conseguindo ali acionar. Rosilene. Abre o microfone. Rosilene. Não está saindo o som também, Rose. Vamos tentar a Renata? Deixa eu ver se a Renata conseguiu. Me ouvem? A Renata conseguiu. Se a Rose conseguir, assim... Tudo Boa bem? noite. Tudo bom, Renata? Então, me encorajei com a pergunta do Rovani, eu me encorajei de falar, porque eu venho estudando e até estou num bloqueio, ainda brinquei com as meninas outro dia, eu tenho já falado com Gabi, com o Lincoln, eu estou sentindo que eu estou num bloqueio criativo por conta de ser muito específico também o nicho que eu construí, sabe? Eu sou psicóloga do futebol, então hoje eu atuo tanto no meu consultório como psicóloga clínica, mas tenho de um ano para cá mergulhado muito profundamente nessa questão da psicologia do futebol. E eu trabalho com categorias de base. Hoje eu trabalho num clube aqui da região metropolitana, eu moro em Contagem, Minas Gerais, eu trabalho no Betim Futebol com a categoria de base deles. Então eu estou lá com 10, 11, 12. E é uma experiência incrível, e meu foco está muito direcionado para isso, assim, o futebol e como ele vem transformando a vida, tanto para as crianças, quanto, obviamente, um público mais direcionado de palestra, pais. A gente trabalha muito a arquibancada, né, porque é a base. Então, esse trabalho que a gente faz, ele é muito mais do que só desempenho, ele é formação humana também. Então, é um material muito bacana, mas eu congelei. À medida que eu estou estudando, eu congelei um pouco, assim. Eu estou com muitas atividades paradas, e eu entrei naquele conflito que vocês já falaram que pode acontecer, de, meu Deus, eu tenho que jogar tudo fora e começar de novo, e ir para esse segmento da psicologia clínica. Então, eu estou um pouco nesse lugar, mas eu vejo muitas pessoas, até na carteira de palestrantes de vocês, que são muito ligadas a esporte, né? Então, eu queria entender um pouquinho se é assertivo, se eu posso seguir nessa linha, o que vocês me orientam nesse sentido. Muito obrigada pela oportunidade. Renata, boa noite. Que responsabilidade, é uma responsabilidade aqui estar falando com vocês. Se por acaso alguém ficou sem se sentir completo na sua resposta, depois os meninos podem compartilhar as minhas redes, vocês podem conversar depois com o Lucas e com o Francisco, porque de fato é uma responsabilidade muito grande, porque a gente está aqui falando de sonhos, de propósitos, de projetos. Então, é muito cuidado que a gente tem de repente, não passar uma informação que possa fazer com que vocês declinem de uma vontade, de um desejo, de uma temática. Renato, o que eu devo dizer para você, não, mulher, você não vai desistir do teu propósito, porque está no teu coração. É claro que a tua entrega, o teu sorriso, a tua energia no palco vai ser incomparável se você adequar o seu conteúdo para ser mais vendável, com
psicologia clínica do que com a psicologia do esporte, com a psicologia do futebol. Eu não sei se eu entendi bem, eu acho que você deve usar o futebol como pano de fundo para falar, de repente, de desenvolvimento humano. É isso? Se for isso, é melhor ainda. Mulher, a gente está em ano de Copa. Eu, inclusive, meninos, por favor, terminem de formar essa mulher e me deem logo essa mulher para eu começar a vender. Renata, trabalhe o teu conteúdo, mulher. Começa, parte de onde você está. Eu tenho também essa questão e eu vejo muito os palestrantes, nem tão iniciantes, mas alguns palestrantes que trocam comigo, que ficam falando assim, de mês em mês, chegam para mim com um Media Kit novo, eu acho que agora eu melhorei. Você ainda não conseguiu me vender, mas agora eu melhorei. E eu falo, cara, acredita no que você fez. Vamos botar para campo. Você já fez uma apresentação? Você teve algum feedback negativo disso que você fez anteriormente? Você já reescreveu? Então, assim, você vai melhorando, adequando, conforme as oportunidades forem surgindo e você for se lapidando e estudando. Então, você está... E outra, eu tenho um entendimento que você tem o desafio do nicho, mas você se destaca nele. Sabe, imagina você crescendo, virando um nome, virando uma referência. A gente tem muito profissional do esporte, muito jogador, inclusive, por exemplo, Cafu, Filipão, que eram homens que faziam o que geralmente esportistas fazem, que é talk show. A gente contrata um Zico da vida, o Zico não dá uma palestra, o Zico bate um papo e fala da carreira dele, o que já é sensacional, porque é o Zico. Só que alguns profissionais, como o Cafu, o Filipão, eles gostaram desse negócio de palestra, estudaram, então eles têm uma apresentação hoje, o Zé Roberto também, eles têm uma temática, eles desenvolvem, e eles usam o futebol como pano de fundo. Então, assim, é claro que está super coerente, o teu nicho está em alta, é ano de Copa, mais do que ano de Copa, a gente está falando de um esporte que é uma paixão nacional. A gente está falando de um esporte que, por vezes, as empresas utilizam para fazer suas campanhas internas. E aí você pode ser essa pessoa que vai ser vendida para estar lá na apresentação de final de ano, que eles vão fazer alguma coisa lúdica para premiar os melhores. Você está com um caminho incrível na tua frente, só vai. Boa. Renata, eu vou te ajudar aqui a complementar e ter clareza sobre, de fato, sobre qual é o tema que você vai seguir. Me responde, qual que é o motivo de um clube contratar um psicólogo para os atletas? Então, a gente trabalha em potencializar a performance. Tá A aí, gente essa é a quer resposta. entregar profissionais que performam bem em campo Você acabou e de que performam falar também sua enquanto promessa para pessoas. as suas palestras Perfeito. corporativas. Essa é a sua promessa para as palestras Entendi. corporativas. E um clube, Renata, ele é o quê? É uma empresa. É uma empresa. É uma empresa. Mulher, Exatamente. tá vendo? Ó, é o raio de visão. Entendi. Ó, tá vendo? É o Entendi. raio Então, de visão. você vai pegar todo o seu conhecimento, tudo aquilo que você trabalha relacionado ao comportamento, aos pensamentos, às crenças, tudo aquilo que atrapalha a performance e vai trazer para o âmbito corporativo, porque são pessoas, ou seja, as pessoas tendem a viver as mesmas dores, os mesmos bloqueios. Então, muito provavelmente, muita coisa do que você já faz acontece também, você poderia ajudar dentro do corporativo. Então, é basicamente um trabalho de trocar nomes. E talvez você possa se classificar até mesmo como uma especialista em alta performance de atletas. E, caramba, eu quero saber como deixar o meu time comercial com cabeça de atleta. Percebe? Esses links que a gente precisa levar para a empresa. Boa! Boa. E dito isso, Chico, temos recados Muito para hoje, né? obrigada. Muito. Temos sim. A Gostou, Giga, Renata? coloca em prática e fala para a gente o que saiu dessas ideias depois, tá? Gente, hoje vocês tiveram aqui um pouquinho da Elis. Quem está lá no Prime vai ter ela mais vezes. Tanto ela, quanto as agências, quanto o time da Motive. Vai ter muito mais. Gostaram de hoje? Quem quer que a Elis volte? Levanta a mão. Mas eu acho que vocês que vão ter que ir atrás dela agora, viu? Ela veio, a gente trouxe ela aqui, mas agora vocês vão ter que ir atrás dela. Bom, gente, vamos lá para os recados. Lucas, vai me ajudando aqui, caso eu esqueça de alguma coisa. Beleza. Hoje vocês completam o ciclo das 4 mentorias. E vocês vão ser transferidos para um grupo de veteranos. É isso mesmo. Onde nós teremos plantões quinzenais.
com esses veteranos. Então, é um grupo ali geral de palestrantes, tanto tem palestrantes iniciantes como vocês, como tem palestrantes já extremamente experientes que já estão aí rodando o Brasil. E lembra que eu falei sobre ambiente? Esse é um ambiente. Esse é um ambiente propício para que você possa trocar experiências, compartilhar os seus ganhos, compartilhar as suas dores. Então, durante essa semana, ou talvez na próxima semana, a coordenação vai confirmar aqui para mim, vocês serão transferidos para um grupo de palestrantes veteranos e terão plantões e encontros. Aí são diversas temáticas que vocês terão lá neste grupo, certo? Eu sei que alguns sempre perguntam, Francisco, o que é o Prime? Como que eu faço para ir para o Prime? Hoje, o que eu vou passar para vocês? Quem quiser, o Prime é um exclusivo, é um outro programa, tá? É uma evolução, tá? Que se você quiser fazer parte dele, aqui tem vários alunos que já são do Prime, tá? Se você quiser fazer parte dele, você procure o seu tutor ou procure a nossa coordenação e pega as informações para você fazer esse upgrade para o Prime. Lá no Prime, Francisco, mas aí eu não vou estar mais no grupo do veterano? Não, pelo contrário, você vai estar em 2 grupos. Você vai estar no grupo dos palestrantes veteranos e você vai estar no grupo do Prime. Só que no grupo do Prime tem as agências, outras agências além da Motive, tem consultores, tem empresas, ali é um pouquinho mais assim, um full, entendeu? Mas aí é o momento de cada um. O que eu sempre falo, Francisco, o Prime é para mim, eu vou te fazer uma pergunta. Você está decidido? Você está decidida? Você quer realmente entrar nesse jogo de cabeça e trabalhar? É o Prime. Francisco, eu não vou para o Prime, mas eu quero trabalhar. Também, tá tudo certo. Aqui também é o caminho, tá bom? E bom, pessoal, eu vou passar mais um recado, depois vou passar para o Lucas fazer as considerações finais, então vocês serão transferidos, e vou passar para a coordenação também, se tem algum recado. Mas eu quero atentar vocês sobre algo muito importante. Eu acredito que todos aqui, todos que estão nesse grupo, têm um ingresso para o MBA Evolution. Todo mundo aqui sabe o que é o MBA Evolution? MBA Evolution, para quem não sabe, é a nossa imersão presencial. Eu costumo brincar que tem 2 datas que a gente não pode esquecer na vida. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Quem aqui já esqueceu data de aniversário do cônjuge? Já esqueceu? Quem aí? Nunca? Não. Será que foi só eu? Não. Será que foi só eu que dormi no sofá? Não. Tem coisas que não podem ser esquecidas na vida. Aniversário da esposa ou do esposo e data de casamento, aniversário de casamento. Senão você vai dormir no sofá, tá? É uma brincadeira, gente. Mas é o MBA Evolution. O MBA Evolution, ele será em novembro. Nós estamos quase prestes a definir a data, tá? Mas o local será São Paulo, o estado de São Paulo. E aí muitos de vocês vão falar, Francisco, mas eu não moro em São Paulo. Gente, no nosso podcast de sexta, tinha gente de Minas Gerais, interior de São Paulo, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Paraná, tinha gente de tudo quanto era lugar do Brasil. Então, quem coloca o obstáculo somos nós. Eu vou falar uma coisa bem séria para vocês. É um local onde vocês têm que estar. Não é nem porque você já tem um ingresso, não. Você já tem um ingresso, está tudo certo. Quem não tiver, chama aí o nosso time. Não tem como. Mas é a maior imersão. São 2 dias grudados com a gente. São 2 dias de atividade, de exercício, de network. No último MBA Evolution, o que saiu de palestra contratada lá, porque nós tínhamos as agências, tinha Motive, tinha Dialetos, tinha Mix, tinha Sebrae, tinha todo o time comercial. Então pense numa coisa, se tem um evento, se tem algo que você não pode deixar de ir, é no MBA Evolution. Francisco, beleza. E aí, o que eu faço? Nós estamos prestes a passar a data para vocês. E quando a gente passar a data, eu já quero que você se prepare. Já reserva teu hotel, já compra tua passagem, já se prepara para vir para cá. Palestrante não tem fronteira. Não tem fronteira para a gente palestrar. Também não tem fronteira para a gente aprender. Eu faço uma imersão de um outro treinamento que eu tenho que ir 3 vezes por ano para Brasília. Eu moro em São Paulo, e eu vou para Brasília, e quando eu vou, passo 4 dias cada vez que eu vou lá. É o preço do sucesso.
É um dos braços que faz eu conquistar o que eu conquistei, a ter o que eu tenho, a ser quem eu sou. Quem aqui eu posso contar como presença garantida no MBA Evolution 2 dias com a gente aqui? Boa, 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 boa. Muito bom, muito bom. Então, eu espero todos vocês. Antes do Lucas encerrar, se eu não esqueci de alguma coisa, tá? Lincoln, temos recados? Todo mundo foi dado presença aqui? Tudo certo, todo mundo com presença confirmada, né? Estamos na quarta mentoria, fica mais fácil de já conhecendo, já são todo mundo de casa, né? E é isso mesmo que o professor Francisco falou. Fiquem atentos, a gente vai chamar cada um de vocês, vai explicar, vai ser uma migração muito inteligente, é muito estratégico isso que a gente faz, justamente para vocês terem o convívio com palestrantes que já estão no nível, alguns já estão no nível da qual vocês querem chegar. Então, é importante essa transição, mas ela vai ser feita de forma assertiva, vocês não vão ficar perdidos, vão receber todas as informações e conte conosco aí para qualquer dúvida, tá bom? Muito bom. Lucas? Boa! E aí, gostaram, galera, hoje? Legal, né? Tem uma... deixaram aqui, ó, o Adilson deixou aqui nos comentários o seguinte: minha pergunta seria muito séria e profunda. Eu diria até mais técnica. Veja bem, eu preciso saber que tipo de flores a Elis Brito gosta e qual o endereço do MBA. Esse é vendedor, hein? Eu gostei da Dilson. Bicho é ligeiro. Muito bom, galera. E a gente vai se ver em breve. Quem é do Prime, a gente tem encontro marcado muito em breve. E quem não é do Prime, eu quero te ver no MBA Evolution. Quero tirar foto com você. A gente vai ter um momento lá para tomar um suco, trocar uma figurinha. Então vai ser muito bom encontrar todos vocês lá no final desse ano. Não deixem de agendar aí, quando sair a data, já deixar marcado no cronograma de vocês, porque tenho certeza que vai ser um dia muito especial do nosso ano. Dois, né? 2 dias. 2 dias especiais. E quem é Prime, a gente tem um encontro no meio do ano, né? Sim, a gente tem um encontro em breve. É mesmo. Quem é Prime, no meio do ano, nós vamos ter um encontro, pessoal, uma imersão do Prime, no meio do ano. Então, são 2 imersões esse ano. Exatamente. Galera, quem tá com a câmera fechada, abre a câmera rapidinho aí pra gente tirar um print, fazer o registro dessa nossa aula de hoje, que foi boa demais. Vamos lá, ó. Contar até 3, façam as poses e a gente vai tirar foto. 1, 2, 3. Aí, vou mandar o print para vocês lá no grupo, tá bom? Muito obrigado e parabéns pela presença de cada um de vocês. Vocês estão investindo tempo e energia na carreira, e isso faz toda a diferença. Um abraço, ótima semana para todo mundo. Elis, antes da gente ir, passa o seu Instagram para a galera. Opa, obrigada pela oportunidade, Lucas, Francisco. É sempre muito animador, revigorante. Espero ter somado. Não trago verdades, trago somas. Então, continuem persistindo, se preparando, profissionalizando. Não desistam dos desejos e propósitos de vocês. Meu Instagram, @Elis, com 3 Es. Quem é que está que pode me ajudar a colocar no chat? Eu não sei, gente. Eu quis colocar esse Instagram, mas você me ajuda? É Elis com 3 Es Brito. Coloquei no chat aí. Colocou? Obrigada, Lucas. Vão ser muito bem recebidos. Lá vocês vão ver como eu estou tentando, gente. Tem vídeo de todo jeito, eu me gravo, eu mesmo me edito, tem uns que são mais produzidos. E vocês vão ver que é assim, é uma constante evolução. Quem quiser também me chamar, bater um papo, eu fico à disposição. Sucesso para todos vocês. Muito bom, galera. Ótima semana para todo mundo. Tamo junto e até a próxima, hein? Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Boa noite.